Qual o ponto alto da comunhão cristã? Livro de Atos, capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Existem duas ordenanças que foram dadas pelo Senhor à igreja. Uma é feita uma vez só, que é o batismo. Aquele que crê, então, fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordenança é uma que se repete a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Essas são as duas únicas ordenanças que nós recebemos do Senhor. E é um privilégio grande, imenso até, participar da ceia do Senhor. Esse é o ponto alto, na verdade, da adoração cristã, da comunhão cristã. E, como o irmão explicou, né, as duas coisas que o Senhor pede na ceia é fazer isso em memória dele, é a pessoa dele que nós nos lembramos, e ao mesmo tempo nós anunciamos a sua morte. Ele fala, fazer isso em memória de mim, e quando ao comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então são duas coisas ali básicas. Uma é, nos lembramos do Senhor, a memória dele, da pessoa dele, e anunciamos a sua morte a homens e anjos, que ele morreu e ele foi crucificado, e ao mesmo tempo, ao pensarmos na sua vinda, estamos também tendo a certeza de que ele ressuscitou e voltará. Mas essa ceia não é lugar para homem, né? Não é um lugar de ensino da palavra ou coisa assim. No entanto, aqui nós vemos que os irmãos aproveitaram a presença de Paulo e ele ensinou, ele pregou até a meia-noite, ele falou aos irmãos. Essa é uma prática bíblica também, quando um irmão que ministra a palavra está visitando alguma assembleia, evidentemente os irmãos sabem que ele pode ajudar, ele pode trazer algum ensino, e aproveitam essa oportunidade também. É bíblico, é normal acontecer isso. E Paulo, ele tinha esse dom de apóstolo, mas ele também tinha um dom de profeta, porque ele nos deixou aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus, né, foi proferida através dele. Ao mesmo tempo, ele certamente tinha o dom de evangelista, porque em 1 Coríntios ele fala, Deus não me enviou a batizar, mas a evangelizar. Então essa era uma das funções dele. Ao mesmo tempo, ele também ensinava a palavra. Lá em Atos capítulo 11, se não me engano, quando os cristãos são chamados cristãos pela primeira vez, em Antioquia, Paulo vai ajudá-los e fica 2 anos ensinando naquela assembleia em Antioquia. Então era um homem que realmente Deus escolheu, um vaso escolhido por Deus. Primeiro para revelar a ele a verdade acerca da igreja, o corpo de Cristo, também levar o evangelho aos gentios e nos deixar praticamente a maior parte do Novo Testamento. Saiu da pena de Paulo. Agora é interessante, nós vemos, voltando um pouco no versículo 4, todos esses nomes dos que acompanharam Paulo em sua viagem: Sópatro, e Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, todos esses acompanhavam Paulo. Se nós transformássemos isso, tentássemos analisar isso do ponto de vista da religião, nós pensaríamos, bom, esses então Paulo deve ter ordenado a eles que fossem juntos, eles foram convocados para esse trabalho, para essa viagem. Isso poderia parecer, se nós tomarmos os parâmetros da religião para analisar as coisas da Bíblia. Mas quando nós esquecemos o que a religião inventou, nós entendemos que todos esses irmãos foram de livre e espontânea vontade, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo.
Não era algo do tipo assim, olha, pessoal, nós vamos lá e você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Não, não era assim. E como nós podemos saber disso? Abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, de viajar até Corinto, né, que era o assunto aqui, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Então era assim que era. Havia o convite, mas cada um tinha a sua responsabilidade e a sua direção vinda do Espírito Santo de Deus. Nada era feito por constrangimento, tipo, me obrigaram a ir, eu tô nessa obra. Eu me lembro, tinha um jovem aqui em Limeira, uma vez conversando com ele, isso há 30 anos atrás, ele havia se formado em teologia e foi empossado, foi consagrado pastor de uma denominação aqui na cidade. Aliás, não foi aqui na cidade, foi na cidade próxima. E um dia ele confidenciou, a gente conversava bastante, e ele chegou para mim e falou, Mário, eu não aguento mais, eu não sou pastor. Me colocaram lá na congregação, lá na cidade e tal, mas eu fico constrangido, porque meu lugar não é aquele púlpito, ficar ensinando a Bíblia para as pessoas. Eu também não tenho jeito para visitar pessoas, para consolar pessoas. O meu negócio é ficar na rua pregando o evangelho. Ou seja, aquele jovem era um evangelista, ele tem um dom de evangelista. E o dom é dado por Cristo. Subindo ao céu, deu dons aos homens. Fala lá em Efésios capítulo 4. Ele tinha recebido de Cristo o dom de evangelista. E tinha recebido dos homens o cargo de pastor. Que não tinha nada a ver. Ele se sentia constrangido. Então, quando os homens tentam organizar as coisas segundo os seus métodos, segundo os seus critérios, acontece isso. Um dom que podia estar muito usado pelo Espírito Santo, podia ser muito usado pelo Espírito Santo, acaba sendo apagado, né, tolhido, abafado, porque os homens, nas suas organizações, determinam certas coisas e a pessoa tem que obedecer, porque ele serve àquela organização, ele tem que obedecer o que ela diz. Mas aqui nós vemos a liberdade do Espírito, a direção do Espírito. O próprio Paulo, deixando claro que o Espírito Santo revelava a ele que de cidade em cidade ele iria sofrer. Tem um versículo que ele fala, de cidade, o Espírito me revela que de cidade em cidade estão 23, isso, 23. Versículo 22, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Essa é a direção do Espírito. Então, quando a gente vem para partir o pão, e um irmão se levanta para partir o pão, ou um irmão traz um hino, um irmão traz uma oração, de uma ação de graças, né? É o Espírito Santo que dirige cada um. Ninguém é constrangido, ninguém é mandado, ninguém é obrigado, ninguém é contratado para fazer essas coisas. Ninguém recebe um salário para dirigir uma reunião. Nada disso. É uma coisa simples, feita de acordo com essa simplicidade que nós encontramos aqui. Obviamente existe o exercício dos dons, existe também o reconhecimento dos dons, ou seja, como eu disse, um irmão mais velho que visita, que pode ajudar, os irmãos obviamente vão apreciar que ele traga um encorajamento para a Assembleia, mas não existe nenhuma estrutura eclesiástica formal, no sentido de alguns que ocupam posições de destaque e mandam e ordenam outros a fazerem isso ou aquilo, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Êxodo, quando Deus enviou trevas
por toda a terra do Egito. Nós lemos um versículo muito interessante, acho que podia até ler, né? Êxodo capítulo... Quando manda as trevas, a praga das trevas. Hã? Final do capítulo 10. Ah, sim. Então disse o Senhor, versículo 21, 10, 21, Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Interessante isso. Em um mundo de trevas, havia lugares onde havia luz. Por quê? Porque nesses lugares estavam os filhos de Israel. Estava o povo de Deus. Aqui, nesse cenáculo, havia muitas luzes no cenáculo. Que, obviamente, a primeira interpretação é realmente lâmpadas, né? Velas, lamparinas acesas. Então havia luz, esse cenáculo estava iluminado. Mas também existe o sentido aqui figurado. O Senhor falou: vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lamparina, né, uma vela debaixo da cama, mas um lugar alto para que ela ilumine toda a casa. Então, onde há um cristão, há luz. Existe luz. No começo de Atos, havia muitas luzes também. Se nós lermos no capítulo 1 de Atos, versículo... logo depois que voltaram da ascensão do Senhor Jesus, no versículo 12, os discípulos, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, mais uma vez o andar alto, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então havia também luzes, por assim dizer, nesse cenáculo lá em Atos. Isso foi antes da criação da igreja, que seria formada no capítulo 2 de Atos. Mas aqui havia muitas luzes, né? Havia muitos irmãos também ali, testemunhando dessa salvação e dessa pessoa que é Cristo. Mas havia um que não estava tão interessado assim, ou aparentemente não estaria tão interessado assim, no que acontecia do lado de dentro. Ele sentado na janela, talvez ele estivesse dividido entre o que estava do lado de dentro e o que estava do lado de fora. E vai ter um momento em que ele fica mais propenso a se interessar por aquilo que está do lado de fora do que pelo que está do lado de dentro. Ele cai. Essa é uma figura interessante para nós, porque aquilo que Paulo falava lhe deu sono. E existe uma condição no nosso coração quando nós deixamos de apreciar o ministério da palavra de Deus. Quando aquilo que vê as coisas de Deus nos dão sono. E, no entanto, as luzes do mundo não dão sono. As luzes do mundo nos criam interesse. E é uma situação sempre perigosa para a comunhão pessoal. Não caíram todos do cenáculo, só um aqui, nesse momento. Só tinha um na janela e dormindo, e pegou no sono. Isso pode servir também de exortação a nós, para sabermos para que lado nós estamos olhando e de onde vêm realmente as coisas que despertam o nosso interesse. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.